Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, Atos capítulo 4, versículo 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém? Senhor, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos pela tua palavra. Senhor, fala conosco agora. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo, Senhor, que já está aqui, Senhor, possa falar a cada coração agora. O Senhor é aquele que convence o homem e a mulher, o Senhor é aquele que mostra a verdade, o Senhor é aquele que direciona. Por isso nos direciona nessa noite, fala conosco, ministra, Senhor, a tua palavra, que nós possamos sair daqui cheios do teu Espírito, cheios da tua glória. Fala conosco nessa noite, todo impedimento à tua palavra seja repreendido pelo poder do sangue de Jesus. Fala, Senhor, porque os teus servos ouvem. Essa é a nossa oração, nosso pedido nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, esse trecho que nós lemos da palavra do Senhor, de Atos capítulo 4, ele revela um personagem quase anônimo. Ele não é aquele personagem da Bíblia que muitos se lembrariam dele. Se nós fôssemos fazer uma enquete aqui, fala assim, cita aí um personagem da Bíblia que você se lembra agora de imediato na sua cabeça. Dificilmente, ou praticamente 0%, diriam Barnabé. Muitos citariam os principais aí, você falaria de Paulo, de Pedro, você citaria Davi, Moisés, muitos irmãos citariam diversos e diversos homens e mulheres de Deus. Mas com certeza Barnabé não seria alguns que muitos se lembrariam. Ele não é tão famoso assim, para muitos de nós. Alguns talvez aqui nem saibam quem ele é, né? Eu até falei com a minha esposa, acabei não fazendo, mas eu ia fazer um teste aí com alguns irmãos, né? Eu ia chamar os irmãos de Barnabé. Nosso irmão Barnabé chegou ali, ó. Glória a Deus, amém, meu irmão? Vou te chamar de Barnabé hoje, amém? Recebe aí, amém, em nome de Jesus. Mas a gente fala assim, Barnabé, se a gente já pensou, alguém fala assim, ó, Barnabé, vem aqui. Vai ter aquele irmão que vai falar assim, vai ficar meio, vai ter aquela ira, né? Você fala assim, está me chamando de Barnabé, o que você está achando que é? E a gente vai ver que ser chamado de Barnabé é muito bom, irmãos. É muito bom. Talvez você não saiba que é, e muito pouco se vê, né, se pregando, pelo menos eu vejo raras as vezes que eu vejo alguém falando sobre Barnabé, sobre ele. Ao que eu me lembre, na palavra do Senhor, não há registros, eu não vejo registros de milagres que ele tenha feito, de ele colocar a mão e falar, olha, Deus está te curando, receba a cura em nome do Senhor Jesus, né? Eu não vejo muitos sinais, eu não vejo sinais que ele fez, olha, ele fez aquilo, Barnabé realizou aquilo outro, não, Barnabé orou e aconteceu isso, aconteceu aquilo. O Barnabé, irmãos, não há nenhuma grande frase de efeito que ele tenha dito, como a gente gosta de usar, nós gostamos de frases de efeito, né? O apóstolo Paulo vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A gente gosta de usar, né, palavras, né, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não houvesse amor, de nada seria. E, né, aquelas palavras de impacto, nós usamos até o Davi, você vem a mim com espada e com lanças, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem você tem afrontado. E a gente gosta de usar de muitas palavras. E o Barnabé, irmãos, ele não tem nenhuma grande frase de efeito que a gente possa ver e falar assim, não, essa frase aqui eu vou usar, é a frase do meu status, é a frase que eu vou postar no Instagram, é a frase que eu vou colocar no Facebook. Mas eu vejo, irmãos, que nós podemos aprender muito com Barnabé. Na realidade, cabe uma menção aqui, o seu nome não é Barnabé, o seu nome é José, é o Zé. Esse é o Barnabé, é o Zé, é o José, que está ali, que todo mundo olha. E eu vejo, a Bíblia nos mostra tantos Josés, homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo, né? José foi alguém escolhido pelo Senhor, para que ele fosse aquele que seria o pai de Jesus. E hoje é engraçado que esse nome José, muitas pessoas falam assim, eu não quero o nome não,
Então, se tem o nome composto, às vezes é José alguma coisa, a pessoa gosta de ser chamada pelo nome composto e não pelo nome de José. Não gosta. Mas eu vejo que é um nome que naquela época era um nome muito colocado e que tinha muito valor. E esse é o José, também conhecido Barnabé, também chamado de Barnabé. Então, Barnabé não é o nome dele. O que é Barnabé? Vou falar uma coisa para vocês que vocês não vão imaginar. Era o apelido dele. Sabe quando você está ali com aquela turminha que você gosta e você sai apelidando todo mundo? Pois é, o José, o nosso irmão José, ele era não chamado mais por José, mas pelo seu apelido, Barnabé. Então pensa que normalmente quando alguém é apelidado, é porque existe alguma característica que salta aos olhos. Então se você falar assim, olha lá o gordinho, quando você vai ver, você não vai olhar e vai falar assim, não, ele é um magrinho. Não, é um gordinho. Então você sabe que ele é. Você já consegue imaginar sem nem ver. Olha lá o magrão. Então você sabe que você não vai ver alguém forte, vai ver alguém magrinho, né? Vai lá o calvo. Você já sabe que é, né? Então, ó, os irmãos, não estou falando nada, os irmãos que estão falando, estão olhando para você aí. Você, o Edmilson, teu irmão Lindomar também. A gente vai até fazer um time, né, dos irmãos, vamos ver como é que vai ficar. Em nome de Jesus. Então, irmãos, então a gente vê, então a gente gosta, né? Às vezes, as pessoas que nós gostamos, né? Então, às vezes, a gente apelida. E o Barnabé é assim, mas, óbvio, irmãos, cuidado com os apelidos, né? Inclusive, a molecadinha aí, a meninada, gosta de dar muito apelido, então cuidado. E eu vou dar um exemplo, os irmãos aí que já ficaram olhando para o Edmilson, cuidado, o homem pode ser profeta de Deus. Foram chamar o Eliseu de careca e o negócio ficou estreito, irmãos. Está na palavra de Deus. O negócio pegou, chamaram o Eliseu de careca e o homem era profeta. E o negócio ficou estreito. Então, cuidado, né, quando a gente está falando sobre apelidos. Então tem um limite quando você se apelida a alguém. Mas aqui, glória a Deus, o apelido que o nosso irmão Zé recebeu, nosso irmão José recebeu, os próprios apóstolos colocaram esse apelido e chamaram de Barnabé. Sabe o que significava? Aquele que consola, aquele que dá ânimo. Amém, irmão? Recebeu aí? Barnabé. Amém? Glória a Deus. É profético sobre a sua vida hoje. Então eu quero falar, irmãos, sobre algumas características que ele tinha. E obviamente a característica que mais salta aos olhos é exatamente o que representa o seu nome. Aquele que consola, aquele que dá ânimo. Então a primeira característica que Barnabé tem, e é isso que eu quero que a gente reflita nessa noite, sobre características que a gente precisa ter. Quem é você? Quem é você? Quando alguém olha para você, o que fala? Né? Quando eu olho para minha esposa, a primeira coisa que vai saltar aos olhos é que ela é linda. Para mim, né? Mas vocês vão falar assim, não, a presbítera é uma bênção, né? Então é difícil, irmãos, às vezes é difícil, até quando às vezes os irmãos, né, a gente participa do estudo bíblico, e aí acaba, né, nunca falei isso para minha esposa, mas acaba que às vezes ela chega, ela coloca ali, né, eu fico do lado dela, ela espera que eu participe, às vezes eu não consigo falar, porque eu fico olhando tanto para ela, né, olhando, poxa, minha esposa é tão linda, é tão bênção, eu não consigo nem falar mais, né, falou, Espírito Santo, me ajuda, né, aí depois ela tem que me rememorar, aí eu tenho que dar uma de, você falou aquilo, aquilo foi importante, e, irmãos, então assim, características que saltam aos olhos, que você fala assim, poxa, isso é uma bênção. Então, primeira característica do nosso irmão José, Barnabé, consolador. O cara ajudava tanto. Olha só, ele consolava tanto. Ele encorajava tanto. Ele amava tanto as pessoas que olhavam para ele e era impossível não notar essa característica dele. Sabe aquela pessoa que você vê e você fala assim, nossa, mas essa pessoa é tão isso.
essa pessoa é tão aquilo, nossa, é uma paz. Quando eu encontro com essa pessoa é uma paz. Quando eu encontro com essa pessoa o negócio é diferente. E essa característica de Barnabé, de José, é tão evidente, é tão forte, ao ponto de ele ser marcado, ao ponto de ele ser chamado pelo aquilo que ele representa. Pensa, irmãos, pensa, alguém começar a chamar você assim: lá vai aquela que ama. Olha lá, aquela mulher ama muito. Olha, lá vai aquele que perdoa. Mesmo as pessoas ofendendo ele, mesmo sendo ofendido por pessoas, mas ele sempre está feliz, e ele sempre perdoa, ele sempre libera perdão. José fazia tanto, praticava tanto o encorajamento, o consolo, que as pessoas começam agora a chamar ele por aquilo que ele fazia. E aí vem uma pergunta, né, irmãos? A gente se coloca em nós, e você e eu. Se fossem nos apelidar, hoje eu dou apelido, Edmilson, hoje você pode aproveitar, irmão. Se fossem nos apelidar, qual seria o apelido que você receberia? Pensa aí. Será que seria Mariazinha, a fofoqueira? Será que seria Pedrinho, o orgulhoso? Ou será que seria Luizinho, o arrogante? Ou talvez o fulaninho, o reclamador, aquele que reclama o tempo todo. Ou então Josefina, infeliz. Você fala: misericórdia, ela aceitou Jesus, mas está infeliz, está sempre de cara feia. Aí você pergunta, né? Pergunta para a irmãzinha: ô minha irmã, você está feliz? Estou feliz. Fala assim: então avisa o seu rosto aí, porque o seu rosto não recebeu essa notícia ainda. Avisa aí que ela precisa ficar feliz. Porque você fala assim: poxa, essa pessoa está sempre assim. Como seria? Como as pessoas nos veem? Como as pessoas te veem? E principalmente como Deus te vê. Porque às vezes a gente acha que a gente, né, mas como que Deus te vê? José foi chamado de Barnabé. Era tão forte aquilo que ele vivia, que não dava para perceber. Até os inimigos tinham que reconhecer: não, esse cara, ele é encorajador, ele consola. Então, quais características que Deus deu a você? E eu pergunto nessa noite: será que a gente tem evidenciado essas características em nossas vidas? Será que nós temos evidenciado em nossas vidas quem nós somos de verdade? Porque a gente sempre fala assim: poxa, né? Sabe quando você está reclamando com você mesmo, talvez, ou na sua oração, ou até com aquele amigo mais: poxa, mas eu sou uma pessoa tão dedicada, eu sou uma pessoa que eu faço tudo direitinho, eu sou uma pessoa que, sabe, eu sou tão alegre, eu converso com todo mundo, eu falo com todo mundo, e você talvez fique lá resmungando. Mas talvez seja isso. Você acha que você é uma pessoa tão isso, mas você é uma pessoa que vive, na realidade você não é isso. Você acha que você é. Você é uma pessoa que vive resmungando o tempo todo. Você está lá resmungando: mas eu sou tão isso, eu sou isso, eu sou aquilo, aquilo. Entenda algo nessa noite: as suas atitudes vão dizer quem você é. O seu jeito de ser, o seu jeito de viver vão dizer quem você é. Lucas capítulo 6, versículo 43. Jesus vai dizer assim: porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Ou seja, quem é, aparece. Quem é, vem para fora, e é evidenciado isso no dia a dia. Essa é a essência. E Barnabé
é aquele que consola. Barnabé é aquele que ajuda. Voltando aí para a nossa história. Pensa alguém triste. Alguém triste. Você está lá, talvez na igreja. Nós estamos na igreja. Nós estamos na igreja. Nós estamos lá. Aí, sei lá, eu estou falando com o pastor Paulo está meio desanimado, né? O pastor Paulo está meio triste, está meio abatido. Aí você fala assim, você tenta falar, pastor, levanta, Deus está contigo, e você tenta ajudar, mas o pastor Paulo está assim. Aí, a gente pensa assim, quando o Barnabé chegar, o negócio vai mudar. Deixa o Barnabé chegar, que o Barnabé vai chegar e ele vai ter uma palavra para dar. Deixa na hora que o Barnabé chegar, o ambiente muda, vai mudar. Já viu aquelas pessoas que você está ali, tal, fazendo suas coisas, mas quando ela chega, o ambiente muda. Sabe, às vezes você está, né? Lógico que tem as pessoas que muda para o sentido ruim também, mas sabe quando você está ali, poxa, aí vem aquela pessoa e ela vem, ela te abraça e ela fala com você, ela te trata com carinho, com amor, o ambiente muda, ela traz uma paz, aquela pessoa onde ela entra, você fala assim, nossa, mudou o ambiente. Esse é o Barnabé. Essa é a característica dele, aonde ele entra ele muda ambientes, aonde ele entra a presença de Deus vai com ele muda o ambiente todo. E a pessoa fica feliz, agora chegou ele, agora nós vamos ficar felizes. Sabe quando a gente está na escola, e chegava aquele amigo que a gente gostava muito, agora chegou o fulano, agora o negócio vai esquentar, agora você vai ver, ele chegou, vai mudar a história, não sei o quê. Está aquele silêncio, ninguém sabendo o que falar, fala assim, agora chegou o irmão, agora a gente vai ter conversa, porque ele tem assunto pra caramba. Características. Ele chega, a pessoa chega e muda tudo. Esse é o Barnabé, irmãos. Ele traz ânimo. Está todo mundo preocupado com a perseguição, mas o Barnabé está falando, não, vamos em frente, nós vamos chegar, nós vamos conseguir, fica triste não, Jesus vai estar com a gente, Ele vai estar no nosso barco, vamos pregar o Evangelho, bora, vamos, mas nós estamos sendo perseguidos, não, mas nós vamos chegar lá, você vai chegar lá. Quando o Barnabé chega, ele traz consolo. Característica de quem tem o Espírito Santo. Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz isso. Era um homem cheio da presença de Deus. Barnabé era um homem que o coração dele falava daquilo que ele sentia, a presença de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus. Barnabé está cheio da glória, Barnabé está cheio do Espírito. Barnabé era um homem de bem, e por isso ele era movido por boas motivações. Ele não tinha segundas intenções. Hoje, infelizmente, quando a gente anda, qualquer bem que as pessoas nos fazem, a gente questiona. Não, mas por que você está fazendo isso para mim? Não, mas por quê? Não é assim? Quando a gente deveria receber o bem, a bondade que você recebe de alguém, a gente muitas vezes pergunta, mas por que você fez isso por mim? Não, mas você vai pedir alguma coisa em troca, né? Não, você vai pedir, porque ninguém faz o bem sem pedir alguma coisa em troca. Mas o Barnabé não, ele faz o bem porque ele é assim. As pessoas não eram meio dele para ele ascender, para ele crescer, não, mas é a sua finalidade. Hoje as pessoas, elas querem fazer o bem. Não, vou fazer o bem para a comunidade, mas na realidade ela não está querendo fazer o bem para a comunidade, ela quer fazer o bem para que ela cresça. Mas o Barnabé não está preocupado com isso. O Barnabé é um homem de bem, e a finalidade é consolar vidas. A finalidade dele, o objetivo dele é alcançar vidas, e que vidas sejam alcançadas pelo consolo que vem do Espírito Santo, alcançadas pela glória que vem do Senhor. Então o Barnabé, ele tem essa característica, ele é consolador. O Barnabé tem outra característica, ele é desprendido. A Bíblia diz, e nós lemos aqui em Atos 4, ele possuía um campo, ele vendeu, ele depositou aos pés dos apóstolos, ele colocou tudo lá, ele era
generoso. Ele usou agora os seus bens para suprir, para servir e para consolar. Mais uma vez, característica dele. No mundo capitalista que a gente vive hoje, onde ter indica poder, Barnabé demonstra o quê? Eu não sou preso aos bens. Ele não dá, e a gente vai ler o texto mais à frente, se você ler o texto, eu não vou pregar sobre isso, mas se você continuar lendo, a partir do capítulo 5, Ananias e Safira, eles vão ver que Barnabé, ele entregou, e Barnabé, ele não precisava vender o campo que ele tinha, para ele ser conhecido como ele já tinha isso, ele já era assim. Mas eles estão olhando o Barnabé e falam assim, opa, ó, o Barnabé está com moral diante da igreja, hein? O Barnabé está com moral diante das pessoas, o José está com moral, estão apelidando ele de Barnabé. Não, ô Safira, a gente tem que fazer alguma coisa, porque nós também temos que ser, né, reconhecidos, as pessoas têm que olhar para a gente de uma forma diferente. Então, na realidade, quando eles vão vender, e eles retêm, a gente conhece a história, eles retêm uma parte, na realidade, eles são exatamente aquelas pessoas que não estão fazendo o bem porque eles querem fazer o bem. Eles estão simplesmente usando as pessoas para que eles possam se ascender. E as pessoas vão falar assim, olha como aquela pessoa é boa, como aquela pessoa é generosa, é uma pessoa que ajuda. Mas a grande verdade é que Deus conhece o coração. E a realidade é que o entendo do coração deles foi revelado e eles morreram. Mas o Barnabé não, ele tem o campo dele, ele vende, porque o objetivo dele é suprir, é servir, é consolar. Quando a gente se converte, irmãos, você precisa entender isso, quando a gente nos converte, quando nós nos convertemos, a nossa escala de valores também muda. Não é só a nossa forma de pensar, mas a nossa escala de valores também, elas vão também sofrer mudança. Tudo passa a ter um significado espiritual. É diferente, não é só material, é um significado espiritual e tudo passa a ser do Senhor, a gente entende isso. Romanos capítulo 11, versículo 36 diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E Barnabé entende esse princípio. A sua atitude de vender aquilo que ele possuía, aquele campo e dar tudo a Deus, não foi uma esmola. Ah, o Barnabé foi dar uma esmola, não. Mas foi um ato que consolou materialmente muitas pessoas. Foi um investimento. Você fala, pastor, mas como que ele deu dinheiro lá aos pés dos apóstolos? Como que ele consolou? Ele não consolou ninguém. Como não consolou, irmãos? E o dinheiro que foi revertido para ajudar as pessoas que talvez passavam fome, aquilo consolou pessoas, trouxe ânimo para pessoas, trouxe ânimo para os apóstolos, trouxe investimento para que as viagens pudessem ser feitas, para que eles pudessem pregar o Evangelho, para que eles pudessem falar do amor do Senhor, para que eles pudessem falar da glória do Senhor. Os apóstolos podiam agora expandir o Evangelho. Isso é uma outra forma de consolo, de ânimo. E é isso que o Barnabé ele é alguém desprendido. Ele não está preocupado com os valores. Quer ver um outro exemplo de desprendimento? Barnabé não era preso à vaidade. Ele não era um cara vaidoso. José foi apelidado, ele não foi apelidado à toa, mas ele foi chamado de Barnabé, porque ele vivia isso. Pensa assim, agora vamos pensar. Quem nunca ouviu alguém falar assim, não, mas se eu fizer isso, como que vai ficar minha moral? Se eu fizer isso, o que vão falar de mim? Não, eu tenho um nome a zelar. Eu tenho, né? Eu fazendo isso? Não, isso é absurdo, eu não posso fazer isso. Quem nunca ouviu isso? Alguém falar isso? Não, eu não posso fazer isso não. Isso não dá não. O que vão pensar de mim? Aí o José recebe o apelido de Barnabé. Imagina, vou pegar nosso irmão, chamei ele de Barnabé. Aí eu sou o Barnabé. Aí eu falo assim, opa, mas agora eu tenho uma moral, né? Eu tenho um nome a zelar, né? Então eu tenho que ser o cara que consola. Eu tenho, né? Com a coletividade, as pessoas olham para mim e me olham diferente.
Eu tenho que ter aquela postura, né? As pessoas têm que olhar para mim. Dá aquela vaidade, aquele orgulho. Nossa, olha, eu tenho isso. Eu sou o bacana. Que legal. Mas o Barnabé, ele não tem orgulho. E eu vou te mostrar por quê. Esse era o estilo de vida dele. Não importava a circunstância. Vamos lá, ele era respeitado entre os apóstolos, certo? Ao ponto dos apóstolos apelidarem ele de Barnabé. A igreja local respeitava ele. Olhavam para ele, poxa, esse cara é diferente. Aí a Bíblia vai falar de um certo Saulo. Saulo, o perseguidor da igreja, que está indo aí em tudo quanto é canto, está prendendo e matando crente para tudo quanto é lado. Aí o Saulo, ele tem um encontro com Jesus. Aí olha o que vai acontecer, abra aí Atos, capítulo 9, você vai virar algumas páginas só, versículo 26. O Saulo, ele se converte, Jesus tem um encontro com ele. Ele estava a caminho de Damasco, ele tem um encontro, ele ia para destruir a igreja, ele ia para matar todo mundo. Aí Atos capítulo 9, versículo 26, e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então pensa, Saulo se converte, ele estava indo perseguir todo mundo, aí ele vai atrás dos discípulos de Jesus, mas ninguém está acreditando na história. Sabe quando a gente fala assim, esse aí virou crente? Você está de brincadeira comigo, né? Aí você faz carinha de palhacinho, você coloca, não, peraí, deixa eu pegar aqui um nariz de palhaço, você está achando que eu vou cair nessa história? É mais ou menos assim que os discípulos estão falando assim, opa, peraí, esse cara aí, não, ele vai se infiltrar, ele vai matar a gente, não dá para acreditar nele não. Aí, a Bíblia vai continuar dizendo, então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos, e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Olha lá, irmãos, que interessante aqui. Paulo se converteu, mas ele era o perseguidor da igreja, o cara que matava crente, e agora, o cara que matava crente quer se juntar a eles, quer se juntar aos apóstolos, e óbvio, pensa você, o cara é o matador e quer se juntar comigo? Estou para fora disso aí, não quero acreditar nisso não. Aos que os discípulos não acreditam na conversão dele, não, acho que não, mas Barnabé, o cara que consola, o cara que tem orgulho, tem moral com todo mundo, ele pega o Saulo pela mão e fala assim, vem cá que eu vou levar você até os apóstolos, e eu vou falar como Jesus transformou a tua vida, eu vou falar para eles. Mas pensa, se der ruim, como é que fica a minha moral? Não, vão falar comigo, não, e aí vai dar ruim. Eu vou me colocar nessa situação aí, vou entrar na frente para defender esse cara? Não. Mas o Barnabé, irmãos, ele é desprendido do orgulho, isso não sobe a cabeça dele. Ele não está preocupado, ai, como é que vai ficar, a minha imagem vai ficar arranhada. O Barnabé sabe, ele sabe o histórico do Saulo, ele não é, que a gente fala assim, não, é que ele é bobinho, né? O Barnabé é bobinho, o Barnabé consola o tempo todo, ele ajuda o tempo todo, e ele quer sempre ser o alegre com tudo. O Barnabé não está prestando atenção, o Barnabé não está com isso. O Barnabé sabe que se desse ruim, a imagem dele ia ficar, mas ele não está preocupado com isso, ele não tem vaidade, e às vezes a gente tem vaidade, não, eu vou fazer isso aqui, eu sou um pastor, não, vê se pode, eu vou fazer isso como pastor, não, o que vão falar de mim? Às vezes a gente sobe no degrau do nosso orgulho, e a gente acha, não, eu sou muito bom para fazer isso, eu não vou fazer de forma alguma.
Eu não fiz isso, não fiz aquilo outro, para agora ter que me submeter a isso. Não, de forma alguma. O Barnabé não é assim. O Barnabé não é assim, isso que a gente tem que entender. Ele não tem orgulho, ele não tem vaidade, porque Barnabé é alguém que acredita, ele tem fé. Barnabé, ele acredita quando ninguém mais acredita. Não, eu acredito. Barnabé acredita em Paulo quando ninguém acredita nele. Sabe por quê? Porque nós temos um grande defeito por muitas vezes. Nós olhamos os defeitos e não olhamos as qualidades. Nós apontamos as falhas, não apontamos as qualidades. E parece que uma falha para nós é suficiente para tirar tudo de bom. Mas o Barnabé, ele é alguém que olha as virtudes, ao invés de destacar os defeitos. E Jesus é assim. Ele olhou para Pedro, ele viu alguém além dos defeitos, ele viu um pescador de homens. Ele olhou para os discípulos, e cada um com as suas falhas, com os defeitos. O Mateus, um cobrador de impostos, que para aquela época ele traía o povo, o seu próprio povo, lucrava em cima do seu próprio povo. Mas Jesus olha além daquilo que as pessoas estão olhando. Jesus olha dentro. Jesus olha, não, ele vai se transformar. Não, ele vai ser alguém diferente. Não, ele não é isso que dizem. Eu conheço, eu chamei ele pelo nome. E o Senhor está dizendo para muitos: eu chamei você pelo teu nome. As pessoas podem falar o que quiser, mas eu chamei, eu escolhi. Se eu escolhi, o que importa? O que importa é que ele escolheu, o importa é que ele chamou. Então Barnabé é alguém que olha além dos defeitos. Ele não fala, não, mas esse aqui, isso aqui, isso aqui, não, olha isso aí, não tem condição não. Entenda algo, e eu aprendo algo com isso. Não tem como você ser um abençoador sem você abrir mão de algo. O Barnabé precisa abrir mão do orgulho dele. O José tem que abrir mão do Barnabé para ser quem ele é. Eu vou encorajar esse cara, mas eu posso perder a minha vaidade, aquilo que me chamam. Mas ele não é desprendido. Então eu aprendo que muitas vezes a gente tem que abrir mão de algo para que a gente possa abençoar alguém. Quando você entende o princípio da generosidade e da gratidão a Deus, você sabe que tudo que você tem, tangível ou intangível, aquilo que você pode tocar ou aquilo que você não pode tocar, vem de Deus. O que temos nos foi confiado. A gente passa a entender isso, a gente passa a agir desta forma. Aí, esses dias, no estudo bíblico, algumas semanas atrás, nós aprendemos sobre o batismo no Espírito Santo. Está vendo? Eu aprendi. Não foi só olhar a beleza da minha esposa, né, irmãos? Fiquei calado, mas também aprendi alguma coisa. Então, nós vimos o quê? Que Deus dá dons, certo? Habilidades, características, conforme bem ele entender, conforme lhe aprouver. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Para o bem de todos, Deus dá a cada um, isso inclui todos, alguma prova da presença do Espírito Santo. Eu pergunto a vocês, irmãos, que vocês são alunos nota 10 no estudo bíblico, qual era a característica que vinha do Espírito Santo de José? Mais forte, forte. Mais forte. Aê, para mostrar que vocês estão aprendendo no estudo bíblico. Consolador, o Barnabé é o consolador. Qual é a grande característica do Espírito Santo? Consolo. Amigo. Então, qual é aqui a prova da presença de Deus, do Espírito Santo na vida de Barnabé? É o cara que consola, é o nome que ele ganhou, é a característica dele, e há um propósito para isso. O problema
é que por vezes achamos que aquilo que a gente tem, aquilo que a gente é nosso, é apenas nosso. Não, porque eu sou assim, eu nasci assim, empino o nariz, eu nasci assim, eu sou um cara legal, eu sempre fui um cara legal, uma mulher, eu sou uma bênção. Você não entende que aquilo que você é vem do Espírito Santo? Até queremos, aí a gente fala, não, eu vou usar meu dom. Até queremos ser agentes abençoadores, mas não queremos abrir mão de nada. E eu não estou falando apenas de coisas tangíveis. Não, é porque eu não vou fazer que nem o Barnabé, né, pastor? Você está falando agora que eu vou ter que vender? Não estou falando do teu dinheiro, não estou falando de bens, mas estou dizendo, às vezes, para você ser um agente abençoador, você vai ter que abrir mão, não é isso? Por exemplo, simples, intangível, vamos falar de algo intangível, nosso tempo, você não toca nele, a nossa atenção, o nosso cuidado, está entendendo? Então às vezes para você fala assim, eu quero ser um agente abençoador do Senhor, eu não me prendo a nada, tal, mas alguém precisa de uma palavra sua, mas aí você fala, eu não tenho tempo, eu não tenho não dá não, não vai dar, porque o fulano fala, eu não dá não, ele fala muito, eu não tenho tempo. Ou você fala assim, fala aí, ô fulano, continua falando que eu estou ouvindo aqui, ó, tem 2 ouvidos, eu falo aqui, escuta aqui. Atenção, a gente não dá atenção, a pessoa está querendo falar, mas a gente não dá atenção, a gente não dá o cuidado. Poxa, aquele irmão está precisando de uma atenção maior. Poxa, eu vou chegar nele, no início do culto eu vou chegar nele, eu vou falar com ele, eu vou ligar para ele na semana. Ô meu irmão, como que você está? Se levanta. Ô irmão. Mas sabe qual é o problema? A gente não quer. Não, se quiser ouvir o pastor Carlos falar, é só no dia que ele for pregar e acabou. Eu falei e está falado, irmão. Não tem, acabou o culto, ó, já deu horário. Não dá para falar mais. Nossos talentos, a gente não quer entregar por muitas vezes, porque isso vai indicar que a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa. Então não dá para você ser um abençoador, irmãos, sem você abrir mão de alguma coisa. O nosso problema é que a gente não quer abrir mão de nada para ser um agente do Senhor. Mas Barnabé, ele me ensina isso. Ele abriu mão do orgulho dele. Não, podem falar o que quiser. Com certeza as pessoas deviam estar falando assim, né? O bochicho na igreja em Jerusalém. Olha lá o Barnabé. Cutuca aí. Cutuca a Solange. Olha o Barnabé lá com o Saulo. Olha lá, o cara que vai matar a igreja. Olha lá, tá, os dois estão juntos, olha lá. Está correndo solto. Aí eu vejo uma outra terceira característica do Barnabé. Tem mais, irmãos, mas não dá tempo de falar todas. Barnabé é um cara investidor. Passa o tempo. Barnabé apresentou Paulo aos apóstolos. Mas o Paulo vai ficar meio esquecido. Ah, legal, Paulo, legal, você aceitou Jesus, que bom, tal. Mas a gente já tem a nossa patotinha aqui, nós temos uma galera aqui, estamos pregando, vai aí, você vai pregando por aí, a gente se vê nas esquinas aí, Paulo. Paulo vai ficar meio esquecido, e a Bíblia vai dizer que Paulo, ele vai para Tarso. Ele vai lá para o início. O evangelho está sendo pregado, vamos pregar o evangelho, vamos pregar, tal. Pedro, João, Tiago, os irmãos, os discípulos de Jesus estão pregando, tal, está anunciando, a igreja está crescendo, o evangelho está sendo pregado. Aí lá em Atos 11, 22, Barnabé, ele vai ser enviado a Antioquia. A igreja se reúne, os discípulos falam, Barnabé, nós precisamos que você vá lá, vamos levantar a igreja em Antioquia. E Barnabé vai, e ali ele ouviu Deus abençoar aquela gente, Deus abençoa aquele povo. E aí quando o Barnabé vê, o negócio está crescendo, aí qualquer coisa natural que a gente vai pensar,
eu fui lá, o negócio está crescendo, porque sou eu que estou lá. E eu vou poder falar, pastor Paulo, eu fui lá, cresceu. Eu cheguei lá e cresceu. Só que aí sabe o que o Barnabé vai fazer? Ele vê que Deus está derramando a glória. Já sei, eu lembro do Paulo. Eu lembro quando ele falou de Jesus lá em Damasco. Ele está meio esquecido. Eu vou em Tarso, eu sei onde ele está. Eu vou buscar esse camarada. Ele vai me ajudar a ensinar essa igreja. Aí lá no Atos 11:25 diz assim: e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Olha, o Barnabé, ele é alguém que investe agora. Não, eu não vou, não, isso sozinho eu não. Alguém tem que estar comigo, eu vou buscar o Saulo vai lá, eu acredito nele. Deus mudou a vida dele, eu creio, Deus vai usar ele de uma forma sobrenatural. Eu vou buscar esse camarada. Saulo, vem cá, vamos comigo. Olha, o Espírito Santo está ali derramando a glória, Jesus está derramando a glória. Vamos lá comigo, vamos ensinar esse povo, vamos anunciar o Evangelho. Barnabé é alguém que investe, irmãos. É alguém encorajador, ele é alguém que agrega. Não, vem para perto aqui, o negócio está ficando bom, vem. A gente acha que às vezes não, o negócio está bom, então deixa aqui. Deixa só comigo, eu estou dominando o negócio. É que nem aí, né? Quem acompanha redes sociais, aí tem um pastor aí que disse aí: a festa era minha. Ô irmão, era melhor ter ficado quieto, não falava nada. Mas ele falou assim: a festa era minha, eu banquei, a festa de Jesus. Mas a gente precisa entender isso, as nossas ações precisam ter um efeito multiplicador. Jesus disse o quê? Ide e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu e você temos que ser agentes multiplicadores. Mas às vezes a gente acha, não, é só eu mais eu e eu. A gente não chama ninguém para participar. Eu faço tudo sozinho, eu decido tudo sozinho. Vou fazer do meu jeito, que do meu jeito é mais fácil. Mas o Barnabé não é assim. O Barnabé chama, o Barnabé convida, porque ele tem um efeito multiplicador, ele é um investidor. E Barnabé, ele vai compartilhar com Saulo, com o Paulo, o crescimento da igreja. E ao mesmo tempo, é um treinamento para que outros façam o mesmo. O que Barnabé está fazendo é ensinando Paulo também. Paulo, olha, eu estou fazendo isso com você, você vai fazer com os outros. Tanto é, irmãos, que o que Barnabé foi para Paulo, Paulo foi para Timóteo. Estudo bíblico, irmãos, vou incentivar vocês hoje. O que Barnabé foi para Paulo, Paulo foi para Timóteo, e eu mostro isso para vocês. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Olha o que Paulo vai falar de Timóteo. E você, meu filho. Olha como que o Paulo está tratando o Timóteo, meu filho. Seja forte por meio da graça que é a nossa, por estarmos unidos com Cristo Jesus. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar outros. Agente multiplicador, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Eu recebo e eu transmito. O vaso precisa transbordar. Nós precisamos transbordar. Quando nós os enchemos, deixamos o Espírito transbordar. O que transborda é para multiplicar. É para você transmitir para os outros. É para você passar para os outros.
Você não enche só para você e para. Você enche para transbordar, para ter mais, para multiplicar. Aí vale uma nota aqui também. Você não falar que ficou só no Paulo. Não foi apenas no Paulo que o Barnabé investiu. Ele investiu em João Marcos, um jovem chamado João Marcos, que compartilhou o Paulo e Barnabé, que andou com eles, acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Acho que muitos aqui não ouviram falar do João Marcos, só do seu livro, né? Ninguém sabe quem é João Marcos. Pastor, quem é o João Marcos? Você já leu o livro dele. Em nome de Jesus, eu creio que você já leu o livro. Você foi lá na livraria e comprou o livro do João Marcos. Quem comprou o livro do João Marcos aqui? Você vai ver lá no Evangelho de Marcos. Na tua Bíblia tem, irmãos. Então, se você não leu, leia. E aí tem o tal do jovem João Marcos. Ele vai acompanhar o Paulo e o Barnabé na primeira viagem missionária, porque o Barnabé é um agente de motivação, amém? E ali João Marcos, ainda jovem, ele viu que o negócio estava estreito, o bicho estava pegando, eles estavam sendo perseguidos, apedrejados, o couro comendo. Ele falou assim: o quê? Eu estou fora disso aí, rapaz. Paulo, não dá não. Barnabé, estou fora, cara. Nós fomos pregar o Evangelho e os caras quase mataram a gente. Aí o que acontece? No meio da viagem o João Marcos desiste. A coisa ficou ruim, ele desertou. Mas a Bíblia diz que Paulo e Barnabé, eles continuam a viagem sozinhos, eles continuam pregando o Evangelho e tal. Porém o apóstolo Paulo, nitidamente, Paulo reprova a atitude de João Marcos. Ele não gostou da atitude de Marcos. E aí mais tarde ele considera, o Paulo vai considerar o João Marcos um desertor. E aí eles vão fazer a segunda viagem missionária, vão pregar o Evangelho. Aí o João Marcos fala assim: eu quero ir também. Aí o Paulo falou assim: você não, queridão. Você deixou a gente na mão, o negócio estava pegando, você saiu fora. Você desistiu. Não, você não vai comigo não. Eu recuso levar você. Paulo ficou zangado com João Marcos. Mas aí Barnabé fala assim: não, nós vamos levar ele. Não vai levar não, Barnabé. Nós vamos levar ele. Porque eu acredito nele, Paulo. Assim como eu acreditei em você, eu acredito nele, ele vai ser alguém usado pelo Senhor. Porque eu não vejo aquilo que você está vendo, eu não estou vendo essa falha. Eu estou vendo o que ele vai ser, o que ele vai se tornar. Mas sabe o que acontece? Paulo ainda iniciando o ministério, vai aprender também. A gente já aprendeu, já vimos sobre Paulo, que ele entende que ele vai diminuindo, cada dia ele vai diminuindo, cada dia ele vai diminuindo. Eu sou apóstolo, eu sou isso. Daqui a pouco ele fala: eu sou o pior dos pecadores. Mas o Paulo ainda está no processo, ele está pregando o Evangelho, mas ele também está no processo. E o Barnabé fala assim: então Paulo, faz o seguinte, vai lá meu irmão, eu confio em você. Você é uma bênção de Deus, prega o Evangelho, mas eu vou ficar aqui com Marcos, eu vou ensinar ele, eu vou com ele, a gente vai pregar o Evangelho do Senhor. E a gente não tem muita informação depois, sobre o período que Marcos acompanhou Barnabé. Mas certamente, irmãos, nós podemos afirmar que ele foi muito bem discipulado por ele. A ponto de mais tarde, o próprio Paulo, que não reconheceu o valor dele, agora ele vai falar que ele reconhece o valor dele. Colossenses capítulo 4, versículo 7, Paulo vai dizer assim: Tíquico, nosso irmão trabalhador, querido irmão, trabalhador fiel e companheiro no serviço do Senhor, levará a vocês todas as notícias minhas. Eu estou enviando para contar como todos nós vamos indo e assim animar vocês. Com ele vai Onésimo, o querido e fiel irmão, que é da igreja de vocês. Eles vão lhes contar tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está na cadeia comigo, lhe manda saudações. E também Marcos, o primo de Barnabé. Vocês já têm orientação a respeito de Marcos, para receber o bem, se ele passar por aí. Aí 2 Timóteo, o Paulo também vai dizer, na carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 4, versículo 11, ele vai dizer: só Lucas esteve comigo. Toma Marcos, traze-o contigo, porque me é muito útil ao ministério. Ele chega
E ele fala assim, esse cara, ele falou lá na segunda viagem missionária, esse cara não me é bom não, eu não quero esse cara não. Agora ele fala, ele, eu preciso dele. E Marcos, ele vai transitar com Paulo. Aí se você vê a cara de Pedro, ele está com Pedro. E eu até entendo que o evangelho de Marcos, ele consegue pegar muita informação a partir de Pedro, que teve experiências com o Senhor. Então você começa a ver quem é Barnabé. É alguém que viu que o apóstolo Paulo, que a gente fala tanto, ele não conseguiu enxergar naquele momento. Mas Barnabé é um investidor. Através do Espírito Santo, ele enxergava o potencial das pessoas. Barnabé era um homem alegre, irmãos, porque o Espírito Santo produzia nele o fruto, que é a alegria. Ele não ficava alegre só porque ele era o ator principal. Ele já mostrou isso, ele não tinha essa vaidade. Ele sabia ser coadjuvante. Paulo, vai lá, Paulo. Pode fazer. Barnabé sai de cena, irmãos. Você não vai mais ouvir falar muito de Barnabé. Depois da segunda viagem missionária, começa a segunda viagem. Acabou Barnabé. Se você for ler a Bíblia, eu nem marquei isso na minha pregação, mas se você ler, você vai ver em muitos momentos, quando você está lendo a história de Barnabé e Paulo, você vai ver muito assim, e Barnabé e Paulo, e Barnabé e Paulo, e Barnabé e Paulo. Vai chegar uma hora que vai inverter. Você vai ver assim, e Paulo e Barnabé, e Paulo e Barnabé. Normalmente a gente usa a primeira pessoa, é o mais importante. Então primeiro é Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Depois você vai ler Atos, você vai ver isso. Você vai ler na sua casa, ó, edição de casa, vai ler o livro de Atos. Aí você vai ver que vai mudar. Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. Barnabé sabe transitar. Ele não tem problema de ser coadjuvante. Porque importa que ele cresça. Que o Senhor cresça. E ele diminua. Importa que o Senhor cresça em nós e nós diminuamos. Não importa, irmãos. É bom ver pessoas que influenciamos sendo prósperas e abençoadas pelo Senhor. No reino de Deus não há lugar para ciúmes, não há lugar para inveja. Se Deus está usando a missionária Nelly, glória a Deus, que use muito mais com poder e autoridade. Não importa quem Deus estiver usando, o que importa é que Deus use, o que importa é que Deus trabalhe, o que importa é que Deus opere, porque a glória afinal é Cristo. A nossa glória é o Senhor, e a gente precisa entender isso. A nossa glória é a presença do Senhor sobre nós, e Paulo entende isso. Paulo vai crescendo e vai entendendo isso, até que ele chega lá, na igreja aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, ele vai dizer o seguinte: ele plantou, Apolo regou. Quem é Apolo, irmãos? Quem é Apolo? Mas o Paulo está dizendo, olha, eu plantei, o Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Não importa que se foi eu, se não foi, o que importa é que é para a glória do Senhor. O que importa é que todos trabalhamos, nós somos um corpo e trabalhamos para o reino do Senhor. Paulo entende isso. Eu quero terminar nessa noite dizendo que todos que estamos aqui, todos temos o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo sobre você. Barnabé não era quem era à toa. Ele tinha características que vinham do próprio Deus. E assim como ele, eu e você, nós também temos características que são únicas. Mas o inimigo, sabendo disso, ele vai fazer de tudo para que elas sejam apagadas. Porque aquilo que eu não tenho, a minha esposa tem. Aquilo que eu não tenho, a missionária Nelly tem. Aquilo que a missionária Nelly não tem, eu tenho. Aquilo que eu e a missionária Nelly não temos, a pastora Fátima tem. E nós vamos nos complementando, sendo esse corpo, porque nós temos o Espírito Santo. Mas o inimigo, ele sabe aquilo que nós temos, e ele vai tentando fazer de todas as coisas para apagar isso, para que a nossa lâmpada, para essa característica que vem do Senhor, se apague das nossas vidas. Sabe qual foi a tática usada pelo inimigo para destruir Davi? Para tentar, né? Não destruir não. Para tentar destruir, descaracterizar quem ele era.
Foi assim com Eliabe, o seu irmão mais velho, que acusou ele de não ser zeloso. Você não é zeloso, você está aqui, você veio ver a peleja, deixou aquelas poucas ovelhas. O Golias olhou para Davi e falou assim: você é pequeno, quem é você? Você não tem nem armadura. Eu vou pegar sua carcaça e dar para as aves. Você é um verme para mim. O rei Saul não acreditou em Davi. Não, você é jovem pequenino, você não consegue. Mas Davi sabia quem ele era. Ei, Deus está falando com você nessa noite. Não deixe o inimigo roubar sua característica. Não deixe o inimigo roubar aquilo que o Senhor deu para você. Assim como ele deu para o José, que era o Barnabé. Não deixe ele roubar quem você é. O inimigo sabe o poder que há dentro de você, que o Senhor entregou para você. Deus tem um recado para você hoje. Não pare de ser bom, porque as pessoas não são boas com você. Não pare de ser bom, porque os outros não são bons. Entenda isso, você não é fruto do ambiente que você vive. Você é fruto da videira verdadeira, que é Cristo. O homem não é fruto do ambiente que vive. A gente prega, a gente fala, nós não somos dessa terra. Nós somos fruto da videira, e sem ele a gente não pode fazer nada. Você é filho de Deus. Como você é reconhecido nessa noite? Vamos ficar de pé. Barnabé sabia quem ele era em Deus. Mesmo nas dificuldades, e eu imagino, foram muitas, ele não deixou de ser aquele que consolava. Ele não deixou de ser aquele que trazia ânimo. Às vezes a gente deixa de ser aquele que traz ânimo, porque a gente fala assim, sabe, todo mundo é tão ruim, eu vou ser ruim também. Deus está falando para você, você tem características que Ele deu, e são únicas, e você tem isso. Não enterre o que Deus deu para você. Não destrua o que Deus deu para você. Seja o que o Senhor chamou você para ser. Se o Senhor chamou você para ser alguém que dá ânimo, seja o ânimo. Mesmo quando tudo estiver dando errado para você, seja aquele que vai trazer ânimo para as pessoas. Se Deus chamou você para ser uma pessoa que abraça, abrace, mesmo quando não haja motivos para você abraçar. Faça aquilo que Deus chamou você. Se for para você ser como Jeremias, que vai ficar falando, Deus está falando para você se consertar. Você fala assim, eu não vou falar mais porque ninguém vai me ouvir. Continue falando, porque Deus te chamou para isso. Deus escolheu você. Deus chamou você pelo teu nome. Não escute o que o inimigo diz para você. Que hoje você seja renovado pelo Espírito Santo. Que hoje você seja renovada pelo Espírito Santo. Que você hoje, eu declaro você um agente influenciador do reino de Deus. Onde quer que você esteja. Onde quer que você esteja. Que sejamos um Barnabé. Que sejamos aquele que anima, que levanta os que estão à nossa volta. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei se as suas características por algum momento foram apagadas, ou que talvez você chegou em determinado momento e falou assim, quer saber, a partir de hoje eu não vou mais fazer isso, eu cansei. Deus está falando para você, ei, não enterre aquilo que Deus deu para você, não enterre aquilo que eu entreguei para você. Seja reconhecido. Você pode não ter reconhecimento desta terra, mas eu quero dizer, Jesus, Ele trouxe você a esta casa hoje. Jesus te permite ouvir essa mensagem nessa noite, para falar para você, que Ele reconhece, Ele sabe quem você é. Por isso nessa noite eu quero convidar você, a vir à frente, eu quero orar pela tua vida. Você que sabe que
Deus entregou algo para você, mas talvez você deu aquela apagada. Deus está falando para você: volte a ser quem você era, volte a sorrir, volte a cantar, volte a louvar, volte a abraçar, volte a pregar, volte a ser o que Deus chamou você para ser. Não deixe a sua chama se apagar. Eu vou orar. Nós temos um irmão aqui à frente, e eu sei que tem mais, Deus falou com mais pessoas. Eu quero que você venha, porque Deus quer restaurar você nessa noite. Pedir para os pastores orarem, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar nessa noite, quero te agradecer, Senhor Jesus, pela tua palavra que foi ministrada. E o Senhor tem falado, Senhor, sobre sermos aquilo que o Senhor chamou para ser. Mas, Pai, por muitas vezes as adversidades, Senhor, as circunstâncias, Senhor, fazem com que a gente não queira ser mais, porque nos magoaram, porque nos machucaram. Mas nessa noite o Senhor vem para dizer, Senhor, que nós somos agentes do reino. Nós somos marcados, Senhor, por transformação. Espírito Santo, nessa noite vem. Espírito Santo, nessa noite vem e opera. Espírito Santo, nessa noite vem e trabalha sobre esse meu irmão, sobre essa minha irmã que precisa da tua visitação nessa noite. Senhor, homens, mulheres que perderam características, Senhor Jesus. Senhor, que por muitas vezes falaram: não, eu vou me tornar produto do meio que eu vivo. Mas, Senhor, que nessa noite eles entendam, eles não são produtos do meio que vivem, eles são produtos do céu. Eles são, Senhor, ligados à videira verdadeira, eles são ligados à videira que é Cristo, eles estão ligados, eles são frutos do Espírito. Eles são filhos de Deus, eles são transformados, Senhor Jesus, pelo Teu Evangelho e pela Tua Palavra. Por isso nessa noite, meu Deus, restaura, que eles sejam marcados pela Tua transformação, que eles sejam reconhecidos aonde quer que eles estejam. Eis aí um agente, eis aí alguém que é cheio do Espírito Santo. Ali vai um servo do Senhor, ali vai alguém que é cheio do Espírito Santo. Por isso nessa noite, Senhor, nós oramos, nós apresentamos os Teus filhos, clamamos, Senhor Jesus, restaura, Senhor, aquilo que, Senhor, talvez eles enterraram, Senhor, dons, talentos, ministérios, Senhor, restaura nessa noite, meu Deus, coloca as Tuas mãos, enche, renova com o Teu Espírito Santo, que eles sejam, Senhor, como Barnabé, pessoas que consolam, pessoas que chamam, pessoas que mostram que há diferença, Senhor Jesus, Pai, porque eles Te amam e porque eles têm a chama do Teu Espírito Santo. Por isso nessa noite, Senhor, ministra, Senhor, os Teus propósitos, derrama a Tua graça e o Teu poder sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.